É isso aí, no vídeo de hoje eu vou te falar, se eu tivesse R$ 5.000 para montar uma coleção do zero, como é que eu faria? Né? Quais seriam os 5 relógios que eu colocaria na minha coleção? Então fica até o final que o número 5 é uma surpresa, e ainda vai sobrar uma grana para o iFood, hein? Então bora conhecer a minha coleção perfeita? Vamos nessa! Vamos lá. Esse é o tipo de coleção que eu acho que qualquer pessoa pode ter, tá? Em primeiro lugar, porque ela cobre todas as situações do dia a dia. Segundo, porque tem marcas confiáveis, né? E terceiro, você não precisa comprar ela, né, de uma vez. Você não precisa comprar todos os relógios de uma vez. Então você não vai gastar os R$ 5.000 logo ali de cara, tá? Isso é importante também pensar, né, que você não precisa ter essa grana toda ali, né, logo na mão, tá? Então dá para ir montando a coleção, aproveitando cada relógio, que isso é importante também, né? E você vai fazendo isso no seu tempo. Então vamos lá. Quais são os 5 relógios que eu escolheria? E aí eu vou deixar os preços e links para você aqui na descrição também, tá bom? Então vamos começar. Primeiro relógio, eu acho que todo mundo tem que ter um, tá? Independente se você tem um Apple Watch ou de repente um smartwatch qualquer aí, tá? E eu acho que o número um tem que ser um dress watch, tá? Todo mundo precisa de um relógio para usar num evento, e para você que busca um visual mais refinado e minimalista, tá? E é para essa coleção eu escolhi o Orient Tank Eternal por R$ 858. E aí, dentre muitos motivos que esse relógio tem, eu destaco o seguinte: ele tem um movimento Orient Quartz que é muito confiável e preciso, né? Não preciso nem falar muito sobre esse movimento que você já deve conhecer aí, né? E esse movimento também, por ele ser a quartz, ele deixa o relógio com um preço muito acessível, tá? Quando você compara ele aí com um relógio automático. Ele tem uma caixa de 29 milímetros que vai ficar muito bem aí em 99% dos pulsos, tá? Algumas pessoas podem achar um pouco pequeno, mas eu acho que fica na medida. Ele tem um vidro de cristal de safira, o que é uma ótima surpresa aí pelo preço desse relógio, tá? Ele tem 30 metros de resistência à água, tá? Então ele suporta ali respingos. Mas vamos concordar que um relógio desse não tem pretensão nenhuma para ser usado na água, né? A pulseira dele é preta, preta e feita em couro, tá? Então é muito elegante, vai bem com qualquer roupa, você vai ficar super bem aí com um relógio desse. E é o tipo de relógio que, na minha opinião, ele vai te elevar para um outro patamar, tá? E aí, mas ele também não vai custar uma fortuna e fazer um buraco no seu bolso. Vamos lá, o número 2 da lista, ele é completamente diferente do Orient, tá? E eu tô falando de um G-Shock, tá? Que vai ser aquele relógio que ele vai levar porrada e vai te acompanhar no dia inteiro, tá? E aí, pro G-Shock, tem o modelo GA 2100, tá? Que ele tem a tecnologia de Shock Carbon Core Guard. Eu vou falar um pouco mais disso na frente, tá? Ele sai por R$ 499. Ele é mais conhecido como Casio Oak, tá? Porque ele tem um visual parecido com um outro relógio aí, tá? É o Audemars Piguet Royal Oak, tá? E por que esse Casio Oak All Black entra na minha coleção? Bom, é um G-Shock, tá? Então ele vai te entregar durabilidade e sem falar que ele tem 200 metros de resistência na água. Então esse daí você pode se arriscar e mergulhar, de repente ele entrar na piscina com ele. É um relógio muito leve, tá? Ele tem 41 gramas de peso, tá? Mesmo com uma caixa de 45 milímetros de diâmetro. Leva isso em consideração na hora de comprar um, tá? Ele é um relógio grande e muito robusto. Como eu falei, a caixa dele é feita de Carbon Core Guard, que é uma tecnologia aí da Casio que usa resina reforçada com fibra de carbono, tá? E é por isso que ele é tão leve e resistente. Segundo a Casio, a autonomia de bateria desse relógio é de até 3 anos. Olha, eu acho que esse relógio aí é perfeito para aquele dia de academia, tá? Ou aquele outro dia que você está correndo de um lado para o outro e você não precisa ter muito cuidado com o relógio no pulso. Ele vai ser um companheiro aí para qualquer hora. Vamos lá, o número 3, eu acho que é aquele relógio que vai te entregar um visual diferenciado, tá? Ele vai te entregar muita exclusividade e sem enrolar, eu já vou falar logo que eu estou, né, comentando aqui com você sobre o Timex Expedition Capstone. É um relógio que vai custar aí na faixa de R$ 999, R$ 1.000, tá? Ele é um field watch moderno, tá? Mas ele vai te entregar um visual clássico também ali muito versátil, tá?
E por que que eu escolheria ele? Por que que eu colocaria ele na minha coleção? Olha, eu acho ele super diferente de tudo que tem aí no mercado, tá? E eu acho que esse modelo aí na cor azul, sensacional. Ele tem um movimento a quartz super preciso, tá? Super confiável também. Ele te entrega 50 metros de resistência à água, que vai responder ali muito bem, né, em situações de respingo, uma chuva leve. E ele vai te entregar também uma leitura excelente nesse mostrador azul aí, super funcional e muito bonito, na minha opinião. Ele tem uma caixa de 39 milímetros, tá? Feita em uma liga metálica especial. E o vidro dele é de cristal mineral. Tá? A pulseira é feita em nylon e pessoalmente eu gosto bastante porque ela deixa o pulso transpirar. Ela veste muito bem, sabe? Ela traz bastante conforto, principalmente naquele dia que está quente, tá? E aí ela vai deixar o relógio vestir muito bem no pulso e ficar bem confortável. Esse Timex aí, eu acho que é aquele dia que você vai, de repente, fazer uma trilha, você vai viajar, e aí, enfim, ele vai te acompanhar em qualquer perrengue por aí. Ó, o número 4 aqui dessa lista é um relógio para o dia a dia, tá? Um relógio mais casual. Tem um visual mais sóbrio, sem muita frescura, tá? Eu tô falando para você do Casio Standard por R$ 579. Ele tem um movimento quartz bem clássico da Casio, tá? Assim, vai te entregar também bastante confiabilidade nele. Ele tem 36 milímetros, tá? A caixa dele é feita em aço inoxidável, tá? E tem um tamanho perfeito aí para a maioria das pessoas. Ele tem duas complicações, tá? Sendo o dia do mês e o dia da semana. A pulseira dele é feita em aço inoxidável com 18 milímetros de largura, que para mim acho que é uma escolha muito boa, assim, tem um tamanho muito bom e uma largura também que vai vestir muito bem na maioria dos pulsos. Esse relógio ele é muito racional, sabe? É um relógio que ele vai combinar com qualquer tipo de roupa que você vai vestir, tá? Então, como eu falei para você, ele é um relógio confiável e sem frescura. Vamos lá, agora é o quinto relógio aqui da lista. Vocês fizeram as contas aí? Eu já mandei 4 sugestões e a gente tem ainda mais de R$ 2.000 no orçamento. Então dá para buscar um relógio aí de um patamar um pouco mais elevado. E para o número 5 da lista, eu vou trazer um relógio do estilo Diver que eu gosto muito, tá? E apesar de não ter muitos na minha coleção, eu estou procurando mudar isso um pouco, tá? Quando eu estava montando essa lista aqui, eu lembrei que esse relógio ele é pouco falado aí nas redes, né? Eu não vejo muitas pessoas comentando sobre ele. E eu confesso que eu quase comprei um. Bom, chega de enrolação, vamos lá. Eu trouxe para você aqui o Orient Sport C automático 3 estrelas. É um nome grande, né? Por R$ 1.998 na data de hoje. O nome dele é grande e também é o mais caro da nossa lista. Mas olha só, né? Olha como essa máquina é sensacional. O que você achou dele aí? Me diz. Vamos lá, por que eu coloquei ele na lista? Aqui você tem um movimento automático japonês da Orient, tá? É um calibre YN6, super refinado, super confiável. E esse movimento, nesse calibre, ele equipa as linhas mais modernas aí da Orient, tá? Além do carregamento da corda automático, ele também tem corda manual, tá? E além disso ainda, ele tem a função hacking, tá? Que ele permite que você pare o ponteiro dos segundos para ajustar as horas e ter ali mais precisão ali na hora de fazer o ajuste, tá? Ele tem ainda 40 horas de reserva de marcha, que eu acho suficiente para você usar ele num dia e no outro usar um outro relógio e depois voltar a usar ele ali sem precisar fazer todos os ajustes novamente, tá? E aqui você tem um diver de verdade, tá? Aqui são 200 metros de resistência à água e um vidro de cristal de safira, tá? É um relógio de presença, tá? Ele tem uma caixa de 43 milímetros, feita em aço com um bisel unidirecional, tá? E o bisel também tem lumen, tá? Considera o tamanho dele na hora de comprar, tá? Porque como eu falei, é um relógio de presença. Esse pode ser o relógio dos sonhos de uma coleção, porque ele sobe o nível, mas sem ser um relógio de luxo. Legal, se você chegou até aqui, agora é hora de fazer conta, tá? Se a gente somar todos os relógios e considerar o budget que a gente tem de R$ 5.000, sobrou uma graninha, tá? O total deu 4.933 agora, no dia 17 de março, tá? Da gravação desse vídeo. Então sobram R$ 67 aí que dá para pedir alguma coisa no iFood. Eu não sei onde você mora, mas aqui em São Paulo, onde eu tô, não dá para pedir muita coisa. Uma pizza aí já tá mais do que de R$ 67, né? Mas aí você me pergunta,
Porra, Mauro, e aí, qual desses relógios você compraria primeiro? Olha, sem sombra de dúvida, eu compraria o Orange Tank Eternal em primeiro lugar, tá? Como eu falei, todo mundo precisa de um dress watch, todo mundo precisa de um relógio para se vestir bem, e mesmo quem usa um smartwatch no dia a dia, vai precisar de um relógio mais formal e elegante em algum momento. Em segundo lugar, eu acho que eu compraria ou o G-Shock ou o Timex, né? Para ter um relógio ali que vai me acompanhar em qualquer situação e eu não vou me preocupar muito com ele, né? Mas e você? Me diz agora aqui nos comentários se você gostou dessa lista, se você compraria algum desses relógios e se tem alguma sugestão. De repente você quer tirar algum relógio dessa lista, colocar algum outro. Me manda aqui também, eu vou querer saber o que você pensa aí, se você achou bacana as minhas escolhas. E é isso, pessoal. Lembre-se de se inscrever aqui no canal, tá? Para a gente fazer mais vídeos como esse, trazer mais conteúdo bacana para vocês. Eu quero mostrar um pouco mais da minha coleção, quero falar um pouco sobre os relógios que eu comprei, os relógios que eu ganhei. Tem um pouco de história também. Me deixa aqui nos comentários se você quer saber de alguma marca específica, tá bom? É isso. Um abraço e até o próximo vídeo.